Mais um podcast da Raro começando, Raro by Grupo Talent. E o que é esse podcast, né, Deise? Que nós estamos aqui semanalmente com super convidados e temas super relevantes para as empresas. O Pode Ser Raro é o seu canal aqui no YouTube para trazer informações que vão agregar ali no dia a dia para sua empresa, para o seu RH, para o seu jurídico, né? Para não fazer com que a gente tenha uma gestão de pessoas que traga problemas ali para a nossa empresa, né? E hoje, Deise, eu queria que você apresentasse os nossos super convidados, porque o nosso tema, gente, é pejotização. Então, você vai sair daqui sabendo ali as regras básicas de como contratar um bom PJ e como evitar problemas, né? E as lambanças que a gente tem aí de PJ, CLT, o que é isso, gente? Então, Deise, apresente aí os nossos convidados. Vivian, muito obrigada. Olha, eu estava ansiosa por esse bate-papo, porque, assim, os nossos convidados... Eu não vou falar que é de peso, porque eles são pessoas finas, né? Mas são pessoas maravilhosas que eu confio, da minha rede de relacionamento. O currículo é tão extenso, Vivian, que eu vou deixar eles falarem. Primeiro, que a gente está aqui com um dos melhores especialistas de RH do Distrito Federal, Daniel Florencio. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Olha, eu vou te falar, no GRHDF, que é um grupo que a gente tem aqui, quando nós colocamos o tema, precisamos de uma pessoa especialista em pejotização. O meu WhatsApp choveu no privado, falando para eu falar com o Dani. Você acredita? Tá vendo? Mas a gente não pode chamar qualquer pessoa também, né, Deise? Porque Nossa, aqui é só referência. Exatamente. Então, assim, é porque o Dani não é só especialista em pejotização. Vou deixar ele falar um pouquinho sobre a carreira, a trajetória dele, se apresentar, para que vocês conheçam esse nosso convidado, que é um baita especialista e é uma pessoa que eu admiro muito. Obrigado, Deise. Oi, pessoal. Bom, é difícil se apresentar depois disso, né? Mas na trajetória que eu fui construindo, hoje esse é um dos meus papéis, né? Estar numa empresa e liderar um capital humano que tem uma relação que eu tenho falado que é invertida. Nós temos aproximadamente 1.100 colaboradores no grupo, 700, 2/3 são PJs. Uau! E 1/3 é CLT. Tanto é que é uma das coisas que eu falo com a minha equipe. Olha, o nosso futuro é uma área que sabe falar, comunicar e administrar com o PJ. E, por conta disso, a gente criou uma célula dedicada e capacitada a atender o colaborador PJ, tratar com o colaborador PJ, orientar o colaborador PJ. Esse é, né, hoje o que eu tenho realizado. E já vão aí mais de 2 décadas trabalhando em capital humano. E tem uma coisa que é muito legal de estar lá no grupo, que é poder dividir. Né? Assim, tem uma coisa que eu gosto lá do grupo, né? Que é quando as pessoas fazem perguntas e eu posso contribuir. Então, o convite foi muito legal e muito gostoso nesse sentido, de poder responder, né? Poder participar de algo para dividir conhecimento e algo que é novo, né, Thaís? Não é algo que a gente pega um livro, tem respostas prontas. Essa talvez seja uma das dificuldades. E aí eu fico lisonjeado de saber que tem gente dizendo, vai no Dani que ele consegue te apoiar. Olha, e para vocês terem uma ideia, né? O grupo, ele só tem aproximadamente 1.000 pessoas participando. Deise, agora todo mundo vai querer saber como faz para entrar no grupo, é né? muito seleto. A gente coloca um link, depois a gente divulga, né? Tem um processo seletivo. Para entrar, exato. Não é bagunçada, assim, mas a gente pode estudar essa possibilidade. E a nossa próxima convidada, eu não tenho palavras para expressar a gratidão, inclusive já palestrou em vários eventos nossos, conheço há mais de uma década, não vou falar a minha idade, melhor deixar isso pra lá. Mas sabe muito, eu não vou falar que sabe tudo, porque aí já seria arrogância, mas sabe muito sobre direito trabalhista, e não só isso, essa semana ela levou o título também de psicóloga trabalhista. É verdade. Esse é bom. É verdade. Eu achei fantástico isso, então vou deixar ela se apresentar para vocês, doutora Thaís Gracindo, por favor.
favor. Gente, obrigada, Deise. Você tem toda a razão. Depois do que ela fala, é difícil a gente se apresentar, né? Fica complicado. Mas eu sou advogada, gosto da área de direito do trabalho, porque eu tive uma história de empresária que sofreu do lado de lá, né? As dificuldades que o direito do trabalho apresenta. Então, quando eu já era formada, quando eu comecei meu primeiro empreendimento, e eu tinha pavor de direito do trabalho, porque eu tinha medo, né? Dava tudo errado. Então, hoje, meu propósito é facilitar, é ajudar o empresário a lidar melhor com o direito do trabalho. E com as mudanças que a realidade vem apresentando. A pejotização é uma nova realidade. Como você muito bem colocou, não tem livro, não tem... Tem jurisprudência e tem a vivência. Então, é a vivência que vai trazer para a gente o conhecimento e até mesmo a jurisprudência, porque ela vem sendo construída. A gente parte de algumas premissas, mas muita coisa precisa ser construída. Então, vai ser um prazer enorme compartilhar. Eu amo falar. Eu tenho uma empresa de treinamento justamente para poder multiplicar o meu conhecimento, porque eu gosto. Eu acho que a gente está aqui para dividir. Porque quando a gente divide, a gente, na verdade, multiplica. Muito bem. Seja bem-vinda mais uma Obrigada. vez, doutora Thaís. E vamos lá para o tema, porque, assim, são muitas perguntas, muitas dúvidas, né? E o que é pejotização que as pessoas tanto falam, essa votação que está tendo no Supremo? Traz um resumo, doutora, para a gente entender o que está acontecendo no mundo jurídico em relação à pejotização. Então, vamos lá. Primeira coisa. Existe um inconsciente coletivo que diz pejotização já é ilegal. Não, já começa por aí. Não. A pejotização, ela é legal. Ela está prevista na lei. Ela veio como atividade fim definitivamente chancelada para qualquer atividade fim com a reforma trabalhista de 2017. 17, isso mesmo. Isso, de 2017. Então, ela alterou e permitiu que as empresas terceirizassem tudo dentro do seu negócio. Antes, a gente terceirizava vigilância, segurança e limpeza. Hoje em dia, não mais. Hoje, você pode terceirizar tudo, desde que respeitados alguns princípios e alguns fundamentos, para que você não misture o que é um CLT com o que é um prestador de serviço PJ. E quando a gente fala pejotização, é a contratação de um PJ. O que é um PJ? Gente, PJ é uma empresa. E aí a gente tem uma outra confusão, que é o MEI. O MEI, ele é um PJ. Porque ele tem um CNPJ. Ele tem um CNPJ, ele é uma pessoa jurídica. Só que, o que o legislador fez quando ele trouxe o MEI? Ele buscou uma parcela da população que não era CLT, mas que prestava um serviço de maneira informal, e ele estava a descoberto. Ele não tinha proteção legal. Seguridade. Exatamente, seguridade. Você falou tudo. Por quê? Porque o MEI, ele vai ter uma contribuição fixa para o INSS, que vai garantir a ele auxílio-doença, auxílio-maternidade, os afastamentos, os benefícios do INSS. Diferente de um CNPJ propriamente dito, porque aquela pessoa é o próprio CNPJ, é o MEI. Ele é o microempreendedor individual. Ele é um micro, porque ele é sozinho, empreendedor, porque empreende, ou seja, é um empresário individual, sozinho, ele mesmo. Então, criou-se uma figura híbrida, no sentido da seguridade social. Isso gera uma confusão danada. O MEI, ele é PJ. Ele é PJ. Ele é PJ. Ele é um PJ como qualquer empresa. Mas tem um regime ali diferente de tributação, porque ele tem um tributo fixo, e de seguridade social. Ele não vai recolher lá o INSS como um autônomo recolhe, que é em cima de um salário mínimo ou do quanto ele quiser, ele é o segurado independente, segurado autônomo. Ótimo. Tá? Thaís, e me permita contribuir aí também, que eu acho que é algo que, né, eu do lado empresa, né, sempre as pessoas perguntam muito e provavelmente aí o pessoal que está assistindo, eu posso levar todo mundo para o MEI? Porque o MEI, ele é um CNPJ? É, né? Mas todo mundo pode ser MEI? Não. Dentro desse escopo que o legislador fez, ele criou
funções e atribuições que podem ser MEI. O MEI não está destinado a cargos de alta especialidade técnica. Para isso, você abre um CNPJ regular, paga o seu contador e recolhe tributo como gente grande. O MEI é para pegar essa parcela da população. Então, ele tem um rol taxativo das atividades que podem ser enquadradas como MEI. É o quê? O eletricista? Aquele empreendedor de uma banca de jornal? Não que me vende? faça perguntas de isso? concurso, porque o rol de atividades do MEI é gigantesco. Mas são os artesãos, sim, Isso. é o pedreiro, Um é pequeno o vendedor. empreendedor, né? Exatamente. A costureira. Tem um só, assim, ali, falando, né, do meu lado, né? E eu acho que ajuda o pessoal também. Dentro do hall de MEIs, tem um só que é um trabalho um pouco mais especializado, que é o técnico de TI. O técnico de TI, ele é um MEI, ele Nossa, tem, né? eu não sabia. Agora, todos os outros são profissões de manufatura. São profissões de Isso. baixa qualificação. Peixeiro, açougueiro, a costureira, né? Eles são MEIs. Mas é o pessoal que é qualificado, que tem formação, que faz atividade específica, Eu não poderia ser não pode MEI, ser o contador não pode ser MEI, o Até por administrador conta não pode ser do- MEI. Mas psicólogo o valor não mensal. pode. Psicólogo, fisioterapeuta. Que é R$6.000 O teto é R$81 mil anuais. dividido por Dividido 12. dá 6.750. Ressalva a Isso. matemática, se faz suas contas, mas é anual. E está defasado. Está altamente defasado. Porque já tem uns 3 anos que não tem revisão desse teto. E aí a gente entra numa questão política, que eu acho que não é o caso. Mas, enfim, a ideia é abranger essas pessoas de forma que elas possam ter uma garantia mínima que elas não teriam quando estão soltas no mercado, mas elas também não têm a estrutura de uma empresa grande para pagar tributos, como imposto de renda ou o simples mesmo, que tem alíquotas que vão aumentando dependendo do faturamento. E aí tem uma pegada. O MEI pode ter um empregado. O MEI pode ter um empregado. O MEI pode ter um empregado. Só um. Ótimo. Porque se o teto é 6 mil e pouco, ele vai poder ter ali uma pessoa que vai receber um salário mínimo, alguma coisa assim, para auxiliá-lo ali nas tarefas dele. E a Vivian trouxe uma questão aí sobre o faturamento, que eu acho que é legal a gente dividir também, né, com o nosso público, de que não é o faturamento que define se é MEI ou se é simples, né? De novo, tem a ver com Exatamente. as atividades. Porque é muito comum, na hora de contratar um PJ, principalmente ali no segundo semestre, aí o pessoal diz assim, não, Daniel, mas olha só, eu não vou bater o teto da contribuição anual. Eu posso ser MEI? Por conta só do faturamento, eu posso ser MEI, Thaís? Não. O MEI ele tem alguns critérios. Faturamento é um deles. Estar dentro daquelas atividades é outro critério. Esses 2 critérios têm que estar atendidos simultaneamente. Ótimo. Daniel, voltando ali para a área da empresa, né, do RH, você que tem bastante experiência com pessoas. Como que eu sei se eu preciso contratar um CLT ou um PJ? Porque a gente sabe que tem regras diferentes, né? As funções, quem pode ser MEI, quem não pode. Como que eu sei se é PJ ou CLT que eu preciso contratar? Tá, vamos lá. Eu costumo brincar sobre baixo clero, né? Então, assim, cargos de baixo clero, cargos do operacional, do presenteísmo, de uma função que eu preciso fisicamente no sentido de cair um copo, eu preciso da copeira ou da higienizadora para recolher esse copo. Eu preciso de uma atividade instantânea e simples. Esse cargo não é indicado para ser um CNPJ, né? Porque quando eu falo de instantâneo e simples, eu também estou falando que é uma atividade de baixa complexidade que exige muita supervisão. E o PJ, Vivian, ele é um profissional, olha só, para eu ser PJ, né, e não ser MEI, porque o MEI, ele é de baixa complexidade de tarefa e formação. Eu quero uma secretária. Essa secretária, não, eu sou presidente, eu quero uma secretária executiva. Ela já tem uma atividade especializada. Eu preciso dela ali 24 horas me acompanhando. Opa, será que dá para ser um PJ? Eu acho que sim, é possível, né? O trabalho remoto, eu não estou fiscalizando a atividade dela. Agora, um assistente, um analista júnior, um analista pleno,
não são indicados, cargos operacionais. E tem uma coisa que eu acho que vai para além do pode ou não pode, sabe? Qual é? A cultura, né? Vamos pegar uma pessoa que cresceu dentro desse mundo CLT. Todos nós aqui, né? Nós somos CLT. novinhos, nós crescemos Jovens. dentro do mundo CLT. E esse estagiário de hoje com 20, 18 anos, forma e se torna um assistente. Ele foi formado dentro da ideia do CLT. Os meus direitos, o que eu tenho, o que eu perco. Ele ainda não se inseriu nesse mundo mais complexo. Então, quando ele vira PJ, se é que é possível dizer isso, ele vai ser PJ com outro modo de pensar. Então, a empresa precisa ajustar essa cultura. Não, então, como é que eu começo com o processo de pejotização na empresa e quais seriam qual o caminho que eu diria que é o melhor? Começar de cima para baixo. Então, eu tenho funções de alta complexidade. Eu tenho um diretor, que tem uma remuneração variável, eu tenho um gerente, ou eu tenho um coordenador. Legal. Porque são funções que eu dou mais autonomia, que eu não requeiro... Até porque eles podem ter autonomia, eles têm conhecimento para ter autonomia. Perfeito, é isso, né? perfeito. É isso que a gente tem que observar. Mas- Ele consegue fazer uma prestação de serviço. Eu tenho Independente. uma dúvida. Diga. Você falou a questão do gerente, né? E a gente estava até debatendo sobre isso. Mas ele pode ter equipe, o PJ? Eu contratei um gerente comercial para ter uma equipe de 10 pessoas. Esse gerente pode ser PJ? Não dá problema? Não tem dor de cabeça para Essa eu e Thaís vamos responder juntos. Veja bem, gente. Como a gente falou no começo, e eu vou acrescentar um pouquinho mais, tudo pode, nada pode. Depende, como diz meu sócio. Aham. Então, ele pode ter uma equipe. Como vai ser essa condução dessa relação é que vai ditar se ele poderia ser um PJ ou não. Eu vou dar um exemplo diferente para vocês. Eu vou sair do gerente e vou colocar uma situação que eu vivi de um ramo específico que tinha o mesmo trabalho realizado por PJ, por MEI e por CLT, ao mesmo tempo. Uma clínica, um spa. Esse spa funcionava num shopping. Esse spa precisava ter profissionais o tempo inteiro à disposição para atender os passantes. Aquelas pessoas que estão ali, chegaram, querem fazer uma massagem. Então, ela tinha lá 2 ou 3 massoterapeutas que faziam parte do corpo CLT dela. Lá do outro, tinha umas massoterapeutas que já tinham seus clientes, que tem aquele negócio e tal, que era interessante que ela tivesse ali no corpo de massoterapeutas dela. Então, ela trouxe como MEI e elas determinavam dias e horários que elas iam atender. Eu tenho essa disponibilidade, essa eu não tenho. E ganhavam por atendimento efetivamente realizado. Enquanto as CLTs estavam lá e ganhavam independentemente de atender ou não. Então, você está vendo que o que muda não é o trabalho em si, é a maneira como você lida com ele. E dentro do direito do trabalho, a gente tem um princípio que se chama primazia da realidade. Então, o papel aceita tudo. O advogado pode fazer o contrato mais lindo, aí você vai chegar lá, mas ele conseguiu o vínculo, meu advogado fez um contrato ruim. Não necessariamente. O que foi conduzido de maneira equivocada foi a relação. É como você vai lidar com aquele profissional. De fato, você cobra horário? Você pede que ele chegue naquele horário e justifique se ele se atrasou 10 minutos? A ideia do PJ, a ideia do MEI ou do PJ é que ele entregue um serviço. Não que ele esteja presente. Você trabalha por demanda, por entrega, e não por uma dedicação ali. Não me importa se ele vai trabalhar de meia-noite às 6 ou de 6 ao meio-dia. Ele vai me entregar. Então isso significa que não posso cobrar horário. Totalmente diferente. Eu preciso do PJ, mas eu forneço aqui um ambiente específico onde eu tenho um sistema operacional que mexe com dados sensíveis. Eu não vou terceirizar para você acessar da sua casa. Eu preciso dos protocolos de segurança que eu tenho aqui dentro da minha empresa. Então, você precisa prestar o seu serviço aqui. Você pode vir de 8 da manhã às 20, que tem acesso livre para você, mas você só pode prestar o serviço aqui. E é necessário que você venha todos os dias, porque todos os dias eu preciso que você faça isso aqui. Ok, eu vou todo dia
dentro desse horário, eu estarei aí. Não caracterizei a exigência, a jornada. A jornada, Eu entendi. continuo querendo que ele me entregue um determinado serviço. Se ele vai demorar 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas, não me E interessa. outra dúvida, eu posso exigir que ele seja exclusivo da minha empresa? Pode. Isso não seria uma caracterização de... Não, porque está literalmente na lei. Ainda que de forma exclusiva. Isso está na lei. Legal. Ok? É um requisito que se você coloca num bolo, além de todo o resto ainda tem a exclusividade, aí você pesa a mão para o lado de cá, do reconhecimento de vínculo. Mas se é apenas um e os outros não estão presentes, a gente já afasta. Isso, porque é importante a gente observar, doutora, que são 5 itens para que a gente diferencia. São os requisitos da relação de emprego. Pessoalidade, habitualidade, onerosidade. Que pessoalidade é quando você exige aquela pessoa. Então, o Por serviço... exemplo, eu mexo com dados sensíveis. Sim. Eu tenho um protocolo de segurança. Só digital daquele... Você pode exigir. Não tem como ser outra pessoa. Às vezes é uma qualificação. Agora, uma massoterapeuta, por exemplo, essa ideia que eu dei. Eu tenho 2 massoterapeutas que são fora do meu quadro CLT. O CLT está fora dessa história. Cara, eu tô com a agenda aberta, mas eu não vou conseguir ir. Posso pedir para fulana, que tem a mesma capacitação que eu, que também presta serviço aí para sua empresa, me substituir? Ok. Por quê? Porque tem protocolo, tem... uniforme. Uniforme não caracteriza. Uniforme é segurança, gente. O uso de crachá não caracteriza. É EPI. segurança. Nossa, isso. EPI. Como é que você vai... Eu sou advogada. Se eu entrar num canteiro de cliente, obras, num né? canteiro de obra, eu vou ter que botar o capacetinho. É. E por isso eu sou empregada? Exatamente. Não. Legal. Lá na empresa, por exemplo, né, a gente trabalha com atendimento ao governo, né? E a gente disputa licitação e as licitações trazem muito claro aí os requisitos do profissional que vai prestar serviço, né? Então, veja, eu contrato a Thaís porque ela cumpre os requisitos. Na ausência do trabalho dela, algo vai ficar descoberto. Então, existe sim a necessidade que seja ela, ou que ela até tenha a liberdade de indicar uma pessoa, vírgula, que tenha todos os requisitos que ela foi contratada para prestar aquele serviço. Gente, existe uma coisa no direito que fala intuito personae, que é para aquela pessoa. Tem coisas que são intuito personae, que é a pessoalidade. Mas não é a pessoalidade que caracteriza o vínculo. Não é uma coisa isolada, é um conjunto de situações, é um conjunto, é um combo, né? E aí você me perguntou o que está no Supremo. Não está no Supremo se discutindo legalidade de pejotização, que é o que se escuta à torta à direita e onde quebra. Não é isso que está sendo discutido. Entenda, se eu sou meu escritório de advocacia firma com a Raro um contrato de assessoria jurídica, é um contrato civil. Pessoa jurídica 1, pessoa jurídica 2. O MEI é uma pessoa jurídica? Sim. Sim. Ele firmou um contrato de prestação de serviço com a Raro? Sim. É uma relação de que natureza? Civil. Civil. Não é uma relação trabalhista. E o que está se discutindo lá? Se quando há alegação de fraude nessa contratação, que de fato foi um CLT dissimulado, se quem vai decidir sobre essa fraude num contrato civil, PJ, será a justiça comum, a justiça civil, ou se vai para a justiça do trabalho. A briga é essa. Quem é o competente para analisar em caso de fraude? Aí vamos supor que se decida que é a justiça civil. Vai se encaminhar o processo para lá. Se a justiça civil entender que houve fraude, encaminha para a Justiça do Trabalho para reconhecer o vínculo. Se não houve fraude, resolve-se ali mesmo pelas condições do contrato. É isso que se está discutindo. E a grande celeuma que se instalou foi justamente porque a Justiça do Trabalho entende que só ela é capaz de avaliar se houve fraude. Porque é ela que entende o lado do empregado, mas ela não entende o lado do contratante. Então, e aí? Essa é a grande discussão, né? Essa é a discussão. Então, vamos lá. Não está em discussão se é legal ou não pejotizar, porque já se definiu que é legal. Desde 2017. Desde Isso tá ok. 2017, é legal a atividade fim. A pejotização já era permitida para outras áreas.
Isso, antes de 2017, eu lembro quando eu comecei na área de RH, eu comecei numa empresa de terceirização de serviço. Isso. E só podia terceirizar a limpeza, né? Limpeza, segurança, o que não era a área fim. 2017, o governo diz, olha, você pode pejotizar a sua área fim, mas não é virar bagunça, gente. Não, Não. Agora eu é fiquei contratar curiosa, de qualquer jeito, né? Até para ajudar, né, aqui os nossos amigos. Vou direcionar bastante para o Daniel no sentido de, beleza, você foi lá, contratou o PJ, Perfeito. certo? PJ, MEI, que seja, ou esse extremamente especializado. Só que aí ele teve uma discussão e falou, não, o que eu fazia aqui não era serviço de PJ, era CLT. Quais são os cuidados que você tem hoje como RH que trabalha com esse regime de relação para que não tenha problemas futuros assim? Problema sempre vai ter, né? Deixa eu reformular. Na Mas verdade, que minimizem não é nem essa que vai ter. O direito de caracterização. petição, gente, isso é uma coisa que eu deixo para vocês, os empresários que estão assistindo. Direito de petição está no artigo 5º da Constituição. Todo mundo pode pedir, mas nem todo mundo vai ganhar. Não tenham medo de receber uma reclamação trabalhista. Tenham medo de não estar preparados para receber uma ação trabalhista. Eu vou então responder continuando o que a Thaís acabou de falar. Na realidade, tudo tem a ver com a relação. E essa relação ela tem que ser autêntica. Então, se eu tenho um CLT, eu tratarei como CLT. Se eu tenho um PJ, eu tratarei como PJ. E como que eu trato um CLT e como que eu trato um PJ? Começa no contrato. Né? Assim, o contrato, como a Thaís falou, não basta um contrato bem escrito, mas começa num contrato definindo papéis. Então, lá na empresa, a gente tem contratos que definem papéis. Então, eu sou PJ. Então, o meu contrato traz as atividades que são esperadas que eu faça as entregas, ok? E ao fim do mês, e aí vamos trazer isso para o dia a dia, né? Porque o que as pessoas querem... No fim do mês, as minhas atividades são verificadas, né? É igual lá na construção civil, acho que isso é muito mais comum, na TI tem outro não, mas na construção civil tem uma coisa chamada medição. O que é a medição? Quantos metros de concreto foram aplicados, quantos metros foram erigidos e tal. Então, você tem uma medição, lavra aquela medição e diz, vão ser pagos X metros cúbicos aplicados. Eu, PJ, eu tenho lá uma expectativa de atividades mensais. Ok, entreguei estas atividades, pronto, foram medidas, foram validadas e aí eu sou remunerado em função dessas atividades. Que não é a atividade ali de ficar marcando listinha, sabe? Não é, é o bojo da atividade. Então, primeiro, um contrato que define papéis. Tá. Segundo, que a gestão saiba como tratar o PJ. Porque muitas vezes o problema, o contrato está perfeito, só que eu tenho um corpo de gestores, né, pessoal? Tem um corpo de gestores que gosta de tratar o PJ como um CLT. Em que sentido? Não, olha, você tem que estar aqui todo dia das 8 às 18. E quando você não vier, você tem que trazer atestado. Pronto, acabou. Porque, vamos lá, eu sei que é duro dizer isso, mas empresa não adoece. Empresa não come, né? Não tem vale alimentação, não tem vale alimentação. Não tem vale transporte. Não tem vale transporte, não tem plano exato. de saúde. Pois é, o plano de saúde, Thaís, tem uma questão que, para nós, por exemplo, lá está muito bem resolvido, porque no plano de saúde existe uma figura chamada subestabelecimento. O que é o subestabelecimento? Eu, empresa, tenho um contrato com uma operadora qualquer. E eu subestabeleço Aquela uma outra empresa. Sim. E a fatura vai para ele, mas ele não paga. é pessoa Sim. física, Não gente. é pessoa física, exato. Então, Aí a empresa dele paga os colaboradores da perfeito. empresa. E aí, veja, reforço que a Thaís trouxe. Empresa. Então, como é que é isso no dia a dia? De novo, tratar empresa como empresa. Evitar estas flexibilizações. Então, mas eu posso dar vale alimentação? Não pode. Posso dar férias? Não pode, mas você pode dar uma coisa que é o que a gente faz lá, que é uma licença remunerada, uma ausência remunerada. O que é ausência remunerada? Eu negocio com você que você tem um período ao longo do ano, você tem as notas que você vai receber, e você, ao longo do ano, você pode ter
algumas E ele ausências. está emitindo as notas todo mês, tranquilo. Perfeito. E veja, isso também é uma flexibilidade exatamente do PJ. Olha, eu vou ficar um período fora. Se precisar, Ok. qualquer urgência pode chamar aí, mas a princípio as respostas vão ser mais lentas, e tal, perfeito. tá tudo certo. Não tem 13ª nota. Não tem 13ª nota, Essa não é tem um ótima. terço de férias. Não tem férias? Não tem, não, porque tem uns que dão férias. Ah, e aí entendi. tem outros que além das férias Ainda dão um terço. Além da né? 13ª Nossa, nota. gente, mas aí Fantástico. também não dá, né? Não, mas Aí- dá. Nossa, e Agora- como dá? Tem Eu história. tenho dúvida também. Agora você trouxe essa questão de benefícios, é uma curiosidade minha. Beleza, não posso dar o vale alimentação, Perfeito. porque não tem como eu dar para aquele PJ, seria na pessoa física. Vale refeição, vale transporte e o premiação que as empresas dão, chamado saldo livre. Aí, de novo, aí eu tô querendo tratar o PJ como um CLT. Porque veja só, o que é o PJ? Uma empresa que presta um serviço que é medido, né? E que é pago, ok? Ok. Todo o serviço pode estar ali. Ok, eu posso dar uma premiação, não posso, É Thaís? até mais Pode, livre, eu até posso mais dar Você dá uma uma fácil. premiação. você prevê no contrato, se forem atingidos determinados índices, ele vai fazer jus a um bônus, uma remuneração extra, não sei o quê. Aí ele emite a nota e você paga. Isso, e não na... através do cartão de Perfeito, Não, isso, benefícios. na Jesus. nota, porque Aham. a Tudo forma de relação com o PJ... É nota, pagamento. Isso. Pagamento, Nota. É isso. Simples. Na realidade, eu acho que existe uma questão bacana da relação com o PJ, que ela é uma relação mais simplificada. Muito Né? mais. E existe uma coisa boa também da premiação para o PJ, quando corretamente aplicada na nota, que eu reforço que ele é PJ. Thaís, eu te contratei por 100 horas esse mês, né? E o PJ pode ser contratado por Por hora. hora, sem né? É problema estimado. Não é que você fica lá contando minutos, não. É estimado que o trabalho que ela fez foi estimado em 100 horas. Ok. Cada entrega corresponde a X horas. Se ela gastou Perfeito. menos, E aí, naquele mês, eu pedi mais horas para a Thaís, que não foram horas extras, foram horas excedentes, né? Thaís, eu tenho horas serviços adicionais. Perfeito. Serviço adicional. Isso. Enfim. E aí, no mês, a minha nota com a Thaís é de 10K. No outro mês, eu pedi horas adicionais. Vai vir Serviços 12K. adicionais. Viram 12K, né? Então, veja, com o PJ, quanto mais essa relação é baseada, inclusive nessa variação de nota, isso também é bacana, porque está ficando muito claro que eu pago por entrega. Entende? Então, eu posso pagar premiação? Posso. Agora, eu não devo usar um recurso que é um recurso aplicável ao CLT. Eu acho que a grande questão do PJ é olhar o PJ como PJ, transitar como PJ e tratar como PJ. Eu posso ter plano de saúde para o PJ, tratando como PJ. Ele é um subestabelecido, ele recebe o boleto do plano de saúde e ele paga. Ele tem uma premiação porque realmente ele me prestou serviços, fez serviços extraordinários, teve horas adicionais, teve serviço a mais, eu paguei a mais. Mas eu pago na nota. Não Sempre. pago naquele cartão Não, de benefícios. E outra dúvida também aqui, ó. Vou aproveitar que eu tô com Depois da sua dúvida, eu vou dar um exemplo. uns baitas especialistas aqui. Beleza. E qual é a diferença de um PJ para um RPA, por exemplo, sendo comercial? É RPA, RCA? RPA. É o trabalhador autônomo. São regimes jurídicos diferentes. Porque o trabalhador autônomo, ele é sozinho. Ele não é um CNPJ, ele é uma pessoa física. Esse eu posso dar benefício. Você pode, mas você vai correr o mesmo risco. O RPA, ele entendi. é autônomo. É. Qual que é a história do RPA? Por exemplo, eu já fui autônoma. Eu era professora de inglês, minha primeira profissão foi ser professora de inglês. Eu fui ali na Secretaria de Fazenda, me cadastrei como autônoma, como professora de inglês. Eu pago um valor anual de ISS, de Imposto sobre Serviço, e eu tenho que recolher o INSS, que é super bacana, porque decota quem recolhe é o tomador de serviço na hora que ele, na relação, ele vai descontar do que eu vou receber 11%, vai recolher 20%. Então, dá só 31% de INSS. Não vale a pena.
É muito mais caro. E o RPA, ele nasce aí no bojo do seletista, né, Thaís? O RPA, ele não é o PJ. O RPA é um ajuste que você precisa ali, principalmente de um trabalho temporário, que você... Vamos lembrar que isso é... O RPA existia muito antes da reforma trabalhista. Muito antes. Né? Já Porque eu preciso de um trabalho temporário, né? Um trabalho temporário, mas eu quero que esse trabalho temporário seja registrado, haja o recolhimento da Seguridade Social, recolhimento do imposto de renda. Então, é como E se ele fosse... era muito caro, por isso veio o MEI. Isso. Então, o RPA, ele vem do CLT num trabalho temporário. Ponto. Inclusive, o RPA não podia ficar 3, 6, 8 meses, anos como o RPA. Não podia. Por exemplo, eu já tive em casa, quando meu irmão era recém-nascido, uma enfermeira, que durante alguns meses era RPA. É caríssimo para ela e para a gente, porque a contribuição para o INSS é muito alta. Ah, e deixa eu entender mais aqui. Vamos lá, aqui várias dúvidas. Então tá, vamos pôr esse caso da sua enfermeira que era RPA. Para ela se tornar um MEI, que seria, né, falando de questão de Ela imposto... não pode ser MEI. Ela é especializada. Ela tem Enfermeira que não ser pode ser MEI. simples. A técnica de entendi. enfermagem eu não tenho certeza, mas a cuidadora poderia. Que é uma Agora- profissão sem qualificação de nível De superior, nível vamos superior. dizer desse modo. Agora, agora- um comercial, um representante comercial, ele pode ser MEI? Ele vai ser um vendedor, porque a representação comercial já é um instituto diferente. Mas ele pode ser PJ? Se ele for vendedor, sim. Ah, tá. Representação comercial, se não me falha a memória, não. Tá, porque tem alguns Tem uma lei autônomos específica. na área Isso. de distribuição, né? Falando para os empresários que são distribuidores, que eles têm aquele monte de representante comercial. São todos vendedores. O representante comercial, ele foi um nome gourmetizado, né, É, Thaís? isso que eu ia falar, Sabe aquelas coisas que o mercado quer dar uma importância, mas a atividade dele, vamos para a venda. primazia da realidade. A primazia da realidade Ele é é que ele é vendedor. vendedor. Porque o representante comercial, a representação comercial, ela tem uma lei específica que rege a representação comercial. Tem lei, tem formato de pagamento, tem formato de rescisão, está tudo previsto. Então, muitas vezes é o que acontece. Como dizem aí, pejotização ilegal. Não, gente, não é. Pejotização é pejotização. Ponto, ela existe, está aí, está no ordenamento jurídico, é válida. Existe a fraude, que aí ela se torna ilegal, e existe a que está na O lei, que é o está tudo correto? certinho. Porque assim, vamos supor um exemplo, né? Eu sou empresário, quero reduzir meu imposto. Porque o seletista, O foco é esse. querendo ou não, sai pelo dobro do preço. Eu já posso pegar e falar assim, olha, doutora Thaís, eu tô te pagando aqui no CLT, vamos supor, pela cara dela, 50 mil reais. Ai, gente! Receba. Recebo. Tá? 50 mil, tá entrando na Só conta, que eu tô tá saindo sentindo. pra mim por 100. Eu vou te pagar a partir de agora, você abre uma empresa, vou te pagar aí 100 mil reais e pra você vai ficar ótimo, porque eu não tenho que ficar brigando com o sindicato pra te dar aumento nem nada e você paga menos imposto. Posso fazer isso? Não. Você vai ter que esperar 18 meses, a lei é clara. Você não pode contratar um seletista como MEI ou uma empresa em que ele seja sócio pelo intervalo de 18 meses, senão a fraude é presumida. E aí Mesmo vai... que seja pra outra função. Tipo, Não hoje você pode. é advogada, eu vou te contratar como... Assistente jurídico. Não. Doutora, mesmo, porque tem aquela questão que as pessoas falam, se tem mais de 2, se esse profissional recebe mais de 2 salários lá do teto do INSS, Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Vamos lá. nesse caso aí, Vamos lá. fosse um É a mesma coisa, comercial, ele é CLT. Ele é CLT. A questão que você trouxe muito boa, questão dos 2 vezes ou mais o teto do INSS. Existe, após a reforma trabalhista, um dispositivo da Constituição que determina que profissionais, empregados, seletistas, que tenham curso superior e percebam uma remuneração igual ou superior a 2 vezes o teto da Previdência, eles podem negociar alguns aspectos do contrato de trabalho. São muitos. E é o mesmo artigo relação. que traz, que é aquilo que pode ser negociado via sindicato. Então, por exemplo, negociar um intervalo para 30 minutos, é o que não prejudica o é trabalhador, o que não né? prejudica na questão de saúde e segurança do trabalho. Então, estão elencados lá no artigo, gente, eu vou lembrar, 611-A
da CLT, eu nunca lembro. Se tiver errado, vocês desconsideram. Mas, se não me falha a memória, é 611A da CLT, que vai trazer todas as matérias que podem ser negociadas. Por quê? A gente pressupõe numa relação de emprego, tá? Não é uma relação de trabalho, é uma relação de emprego, que é CLT, que o empregado é hipossuficiente. Ou seja, que ele não tem o mesmo conhecimento, que ele não tem as mesmas ferramentas de negociação, ele não está em pé de igualdade com o seu empregador. Já esse artigo que é o 444 da CLT, enfim, esse eu não tenho certeza, que vai falar do empregado hipersuficiente, que é este que tem nível superior e recebe este teto, mas ele continua sendo CLT. Então, ele se encaixa na regra geral dos 18 meses. E se eu... muitas vezes a gente percebe que as empresas elas têm uma relação de confiança com esse trabalhador. Então, o trabalhador chegou até mim e fez esse convite, né? Olha, eu estou recebendo 20 mil no CLT, então você pode me pagar ali no PJ 25 para mim ficar melhor, porque eu estou pagando muito imposto. Se esse PJ futuramente entra em processo contra a empresa, e quanto que a empresa vai ter que pagar? O 20 mil ou 25? Isso, obrigada. Cuidado com a pejotização disfarçada. Porque o que acontece? Não, eu vou economizar imposto, porque se eu contratar esse cara aqui com um salário de 3 mil, ele vai me custar 6. É mais, é o dobro, mais ou menos. Gente, quando você faz as projeções... 1,68. Pois é. Então, vamos lá. Quanto é que eu tinha falado? 3? 3. 3. Então, vai lá, 4.800. 4, pronto. Olha, matemática é maravilhoso para quem sabe. Eu sou psicólogo. Então, tá bom, acabou minha desculpa, gente. Depois dessa, eu vou colocar minha violinha no saco e vamos em frente. Eu vou contratar, vou pagar a ele como PJ 5 mil. Uhum. Aí, só que eu trato ele como CLT. Quando ele entrar lá na justiça, ele vai pedir o salário de quanto? De PJ. De 5 mil. O salário. O salário. Salário é 5 mil. Salário, isso. Aí ele vai pedir 13º, férias, né? Tudo sobre os 5 mil. Repercutindo sobre os 5 mil. Sobre os 5 mil. Ele ganhava 20, passou a ganhar 25, o salário dele agora é 25, eu vou cobrar tudo em cima dos 25. E se esse trabalhador, ele está na minha empresa há 20 anos, eu vou retroagir os 20 anos ou só os últimos 5? Não, vamos lá. Na Justiça do Trabalho existe um prazo de decadência. Então, qualquer verba de natureza salarial, você só cobra os últimos 5 anos. PJ também é a mesma coisa. PJ não é CLT. Mas se ele pedir o Sim, reconhecimento sim, de vínculo, ótimo. você vai dar ré 5 anos. Colocando assim. Contados da rescisão do contrato de trabalho. Se ele passar aí 2 anos para pedir, para entrar na justiça, até 2 anos, porque depois de 2 anos ele não pode mais, se ele entrou com 1 ano e meio, ele perdeu 1 ano e meio de verbas. Ele vai poder pedir 3 anos e meio, vai dar ré, como eu costumo dizer, 3 anos e meio, 3 anos e meio para trás. Tá? Uau, é muita coisa, né? É porque É a gente muito acha detalhe. que... É porque a gente sempre acha, dá aquele jeitinho, poxa, mas o governo... Falas que eu escuto, né? Mas o governo leva todo o meu dinheiro, né? E eu não tenho... vou só perder, então eu quero ser PJ. E o dono da empresa acha que também vai ganhar por isso. E às vezes, muitas vezes, o que eu vejo é que a pessoa tá... O PJ, ele tá quietinho ali, guardando a poupança dele. Ele fica quietinho, o dono tá confiante, só que assim, a gente conhece o funcionário, né, Daniel? É na demissão, é no desligamento. É quando a gente vai romper com aquela relação. É muito triste, mas eu tô com um processo de uma filha contra a mãe. Nossa. Pedindo vínculo trabalhista? Ela trabalhou na empresa da mãe e ela está pedindo uma série de coisas. Então, assim, eu já vi pai contra filho. Filha contra mãe foi a primeira vez, foi uma novidade para mim. Essa eu nunca tinha visto. Mas existe. Então... Essa relação de confiança, né? Porque pode confiar, mas faça a sua parte. Que aí vai ao encontro disso, de olhar o PJ como PJ. Sim, faça a sua parte. Como PJ. Você vai tranquilo. Se a reclamação chega, você vai tranquilo. E existe uma coisa, que ao menos é o que a gente vive lá na empresa, né? Que é essa relação do ganha-ganha. O PJ, ele tem que ser vindo, né? Eu quero... Deise trabalha comigo, eu quero que a Deise seja PJ. Respeitado o prazo legal, que Thaís já chamou a atenção. Mas isso precisa ser ganho para os dois.
Porque é nessa relação de ganho a ganho que aí a Daisy sim vai entender o papel dela. Opa, ok. Ou, né, porque a discussão com o empregado, com o empregador, é sempre a redução de custos. Mas o que a Daisy também está ganhando nesta relação? Né? Ela está tendo mais autonomia, ela está tendo mais flexibilidade, ela está decidindo quanto que ela vai recolher a Seguridade Social, né? Ela também tem uma redução de impostos, ao invés de pagar X no INSS, ela vai pagar menos no mesmo imposto. Mas a relação do PJ, ela tem que exatamente buscar essa igualdade. É empresa. Se realmente eu sou um empresário, e eu quero olhar para o PJ somente como a mera redução de custo, vai chegar nisso que vocês trataram, que é uma relação que vai terminar, e quando ela terminar, ela vai terminar mal, e como toda relação que termina mal, ela vai tender a ser litigada, né? Mal comparando, é o que a gente observa hoje no trabalho doméstico. Uhum. Hoje, as pessoas que realizam trabalho doméstico, na grande maioria, estão recebendo benefícios do governo. Aí elas não querem que assine a carteira. Aí elas querem trabalhar ou de diarista ou trabalhar sem assinar carteira. Aí a patroa acha ótimo. Aí a patroa não assina. Aí quando ela sai, ela entra na justiça. E ela ganha. Ela vai ganhar sempre. O que a única defesa da empregadora nesse caso é dizer, olha, ela estava recebendo benefício e comprovar isso de alguma forma e pedir que o INSS seja oficiado. Aí ela vai ter que devolver o benefício, ela pode ter uma ação penal, porque é fraude. E tudo isso tem que ser deixado claro para o empregado. É a mesma coisa, eu sou radicalmente contra, e mesmo depois da reforma trabalhista, isso ainda acontece. Nós tínhamos 2 formas de encerramento do vínculo de trabalho. Pedido de demissão ou demissão. Por justa causa ou sem justa causa. E sempre existiu o famigerado acordo. Aí eu te mando embora para você receber o seguro, aí você me devolve a multa, aí não sei o quê. O que eu sou radicalmente contra, porque você está lesando o Estado. Você está dando para uma pessoa um seguro-desemprego que ela não tinha direito de receber. Mas agora o acordo foi legalizado, né? Aí é que tá. O acordo foi legalizado, mas ele prevê o seguinte. São 15 dias de aviso prévio indenizado, 20% de pagamento de multa, do FGTS recolhido e não recebimento do seguro-desemprego. O empregado não recebe o seguro no acordo mútuo. Então, ninguém quer. O pessoal continua fazendo o bendito do acordo. E isso é fraude, gente. Isso é ilegal, tá errado. É você que está pagando 2 vezes, porque tu está pagando para o INSS pagar o seguro-desemprego do seu empregado. Tá errado. O certo é certo, o errado é errado. Não importa de onde você olhe. É errado. Ah, eu quero ajudar. Você quer ajudar? Ele vai querer te ajudar? É a pergunta que eu sempre faço. Você vai ajudar e ele vai te ajudar depois? Para pagar suas contas? Não vai. O mais interessante... Dá um dinheiro pro cara, mas não frauda o INSS. Encerra essa relação de trabalho e vai lá e dá um dinheiro que é do seu bolso. Isso. Mas não é um dinheiro mediado nesta relação. Exatamente. Não flexibilizem a lei. Jamais na empresa de vocês. Não flexibilizem, porque é caixão vela preta. E é isso que profissionaliza a relação com o PJ, Thaís. Não buscar flexibilizações. A lei está ali e ela vai valer para todos. Exatamente. E o seu CLT, o seu CLT e o seu PJ é o seu PJ. Cada um no seu quadrado. E os quadrados são bem diferentes. Na verdade, é um no quadrado e outro no círculo. O que eu achei mais interessante aqui do nosso podcast, todas as informações que nós tivemos, é que eu percebi, assim, muito na fala do Daniel, né, da doutora Thaís, que a gente consegue se organizar com o PJ dentro da empresa, que tem um horário, que tem uma equipe, né, que tem uma entrega ali alinhada do que ele precisa fazer. Porque normalmente a gente acha que é é o sim, não, e não existe isso. É muito mais comportamental, né, Daniel? É comportamental e gestão, né? Eu vou traduzir o que você está falando de comportamental, o gestor saber lidar com esse PJ. E eu vou deixar aqui um recado para a turma de RH, de onde eu venho, né? Assim,
busquem se profissionalizar nisso, busquem entender esta relação que tem crescido, organizem RHs para atender o PJ. Lá eu brinco com a minha equipe, né? Eu criei 2 equipes diferentes. Eu tenho dentro da administração de gente, que é o antigo e bom departamento de pessoal, uma célula que atende CLT. Então, é quem entende relação trabalhista, legislação trabalhista... Ponto, se tem hora extra, se Isso, desconto convenção ou não, coletiva, isso. desconto de benefício. E eu tenho uma célula que é para atender o PJ. E ele fala PJs. Isso. Ele não fala férias, sabe? E não é só questão de falar, ele não trata férias. Ele trata dentro da relação uma outra forma de ausência, né? Ele não fala demissão, ele fala de extrato, porque é o que é vivido, né? É isso que é importante. Então, o PJ, ele tem um contrato na entrada, que a gente encaminha, ele lê, ele dá de acordo, ele assina, ok. Ele não vai falar em advertência, ele vai falar em notificação. Isso, ele notifica, né? O descumprimento de uma cláusula contratual, que tem uma multa prevista, por exemplo. Multa, gente. Não é desconto, é multa. E são essas pequenas mudanças que eu trouxe como comportamental, e você trouxe a palavra gestão, que lá na frente vai ser a diferença entre a empresa ganhar ou perder. É a primazia da realidade. o A processo. realidade do PJ é uma realidade de PJ. Isto. Ele é tratado como PJ, logo não tem como ele ser CLT, porque CLT é diferente. Porque às vezes o RH vai lá e manda um e-mail para ele, cobrando a falta dele, né? Cobrando a falta, ou então ele manda um atestado e o RH responde dizendo recebido. Não entendi esse atestado. Recebi, não entendi. Não precisa, Isso, exato. obrigada. Olha, exato, agradeço. Mas né? não o precisava atestado da não está informação, na não. nossa relação. Exato. Então, eu gosto muito de um advogado trabalhista, Thaís, que ele diz o seguinte: empresa desorganizada quebra na justiça do trabalho. Quebra. Ou talvez agora com esse número de PJs, né, ela pode quebrar na justiça civil, que depois vai virar trabalhista. Então, organização, gestão, contrato bem feito. E o dia a dia desse contrato sendo aplicado é o que faz diferença. É o que as pessoas, às vezes, avaliam. Eu estou puxando a sardinha um pouquinho para o meu lado, mas os empresários pensam que assessoria jurídica é bobagem. Não adianta nada você contratar o melhor advogado do mundo para fazer um excelente contrato para você, se você vai executá-lo da maneira errada. Você precisa de uma consultoria que acompanhe essa execução, que tire as suas dúvidas. Não estou dizendo que é para sempre, mas até você ter uma estrutura como o Daniel tem, por exemplo, um RH que fala PJs. PJs. Você precisa de uma pessoa ali que entenda da lei, que entenda da situação jurídica para te orientar. Segue por este caminho, faz desta forma. Nossa, aconteceu isso, e agora? O que eu faço? Agora você vai fazer assim. Ele me mandou isso, eu respondo? Responde assim. Isso é importante. Isso vai fazer toda a diferença entre o sucesso ou insucesso de uma defesa numa reclamação trabalhista de pedido de reconhecimento de vínculo Você de falou um PJ. tudo, porque até trazendo um pouquinho aquele livro Pai Rico e Pai Pobre, ele fala que o sucesso, né, que foi o que o pai rico ensinou para ele, é ter um bom advogado e um bom contador. Qualquer empresa, né, que queira ter um diferencial e crescer, ela precisa dessas 2 figuras, além, claro, do gestor. Eu vou puxar para o RH. Do bom então, RH o bom também. RH, além do bom advogado e do bom Mas o contabilista. RH, ele está lá dentro. Isso. Essas outras 2 figuras são Podem figuras estar acessórias, externas. né? E as pessoas querem o contador mais barato, o advogado mais barato. Gente, não é o mais barato que vai resolver seu problema. É o mais qualificado, não necessariamente mais caro. Porque, às vezes, também tem umas coisas assim que é só a pompa, né? Na hora da entrega, não tem entrega. É aquela percepção de valor que precisa ser colocada na balança, né? Exatamente. Que é o risco que eu estou exposto. E tá tudo bem, você pode decidir. Isso. Tem empresa que quer correr o risco. E eu tá tenho tudo bem. empresas que a gente calcula esse risco. Olha, o risco de você fazer isso desta forma é este. Quero correr. E, às vezes, não dá nada errado. Mas se der errado, ele já sabia que estava preparado para. Não tem um desespero, pânico, terror e pânico. Aquele, meu Deus, uma reclamação trabalhista, socorro, e agora? Não, veio a reclamação trabalhista. Aqui, ó, lembra que a gente conversou? Então, agora fazer a matemática aqui, vamos ver o que a gente vai resolver. E é isso.
Doutora Thaís e Daniel. Então, vamos ao seguinte. Estou com uma empresa aqui, estou cheio de PJs irregulares, meu RH não sabe, não tem esse tratamento, essa diferenciação, e eu estou vendo que eu posso ter problema no futuro. Qual a dica para o empreendedor que está nessa situação? Então, a partir de hoje, o que ele pode fazer para mudar na gestão dele, para mudar ali na prática da empresa, para criar essa cultura que proteja ele de um processo trabalhista? Eu vou responder de 2 lugares, se você me permite, Thaís. À vontade. Bom, primeiro, eu vou junto com Deise, contrate um bom advogado. Primeiro, contrata a doutora Thaís para te assessorar na execução de um contrato. E segundo, invista em treinamento de pessoas. Exatamente. O RH, ele tem que estar preparado, ele tem que entender. Isso é RH estratégico, tá, pessoal? Se discute muito RH estratégico versus RH operacional. RH estratégico entende do negócio. Não é só quantos tijolos foram aplicados, não. É como é que eu faço que a minha operação funcione com o meu apoio. Isso é um RH estratégico. E, tem que ter um alinhamento Sinergia. Muito bom entre o RH e o advogado. Exato. Sim. O meu trabalho vai todo por água abaixo se o RH não comprou a minha ideia. Se o RH não acreditou no que eu falei para ele. É o RH que está na ponta. Eu não estou na ponta. Então, precisa haver um alinhamento entre gestão, RH e advogado. Uma assessoria jurídica. Isso. As pessoas têm que se comunicar. Porque é possível, pelo que eu percebi, é possível que mesmo que eu esteja muito encrencado ali com esse PJ, que eu mude essa relação aos poucos, e aí eu consiga criar, né, esse cenário de mais proteção. Foi isso que eu percebi aqui na conversa. Que você consiga reduzir os riscos, que é disso que a gente está falando, né? A consciência, saber onde eu estou, qual é o meu nível de maturidade em gestão de PJ? Eu estou irregular. Opa, por onde eu começo? Depois desse primeiro passo, um contrato, capacitar a área de recursos humanos, que lá onde eu estou, a gente chama de capital humano. Então, capacitar o capital humano para atender essas pessoas, para lidar com essas pessoas, com os problemas que elas trazem. Para abordar essas pessoas. São capacitar os gestores. Pequenas mudanças, não é salário. Não é funcionário, não é colaborador, é prestador. Não é é salário, é honorário. É honorário, é remuneração. Aí, esses dias, a cliente me perguntou assim, mas, doutora, a senhora colocou aqui no contrato da CLT, remuneração. Falei assim, sim, ele está sendo remunerado ou recebendo salário. Quem não recebe salário é o seu PJ. O seu PJ só é remunerado. Ela, entendi. Então, são sutilezas. É no miudinho do dia a dia que se constrói uma relação de PJ adequada. E capacitar gestores, né? A gente que veio do mundo RH é isso, né? É capacitar os gestores para esse dia a dia, porque ele também precisa entender. Aí o gestor, sim, ele vai ficar nas perguntas pode, não pode. Mas ele precisa ter essa orientação. Aí ele pergunta para o advogado diz e ele repassa. E ele repassa, exato. Então, o gestor bem treinado, bem orientado sobre como ele pode conduzir essa relação, que é ele que está na ponta, um RH que dá assessoria e um jurídico que está forte ali, orientando, mostrando o risco, eu acho que esse é o tripé de uma boa gestão do PJ. E ao menos é a realidade que eu vivo, e Thaís também tem muitos clientes, pode falar, o PJ bem gerenciado, né, do ponto de vista da gestão, é um profissional muito feliz. Quando ele está nessa relação, né, de ganha-ganha, nessa relação de justiça, que eu digo não só do certo que é certo, mas de um contrato bem feito, você tem pessoas felizes trabalhando com você. Ele se sente seguro, acolhido, ele não... Porque muitas pessoas têm medo de ser PJ e do dia para a noite ficar sem emprego, e não ter o seguro, e não ter não sei o quê. Se ele entende por que ele é PJ e como ele pode se trabalhar para se organizar, porque foi aquilo que eu falei lá, né? É muito mais vantajoso. Guarde o seu dinheiro, pegue os seus 8% de FGTS e faça uma aplicação financeira, vai render, ó. Escolha onde você quer aplicar esse dinheiro. Onde você quer. Você quer comprar Bitcoin, cara, compre Bitcoin. Vai investir, né? Vai investir, porque o pior investimento que existe é o FGTS. E outro erro também que eu vejo
das empresas, muitos comentários assim, mas a gente não vai ter mais problema com o PJ, porque estão votando lá no Supremo. Não tem nada a ver. E vai aliviar pra gente. Não é isso. E não é, porque foi exatamente o que você trouxe, né, Thaís? Que só estão julgando quem é que vai... Me explica um pouquinho essa situação aí. Então, vamos lá. Um contrato entre duas pessoas jurídicas é um contrato particular, privado. E os contratos privados são resolvidos pelo direito privado, que é o direito civil, vara civil. Em tese, não teria nem que se discutir sobre isso. Contrato PJ-PJ se resolve na esfera civil, mas não. Como o empregado quer dizer que aquele contrato não está válido, ele leva para a Justiça do Trabalho, dizendo que é empregado, e a Justiça do Trabalho vai avaliar se um contrato civil está correto ou não. Isso é o que acontece hoje. Quando isso foi levado para o Supremo falou, para tudo que eu, Supremo, vou dizer se este contrato PJ-PJ, que tem uma alegação de nulidade, de fraude, vai ser julgado pelo direito civil ou vai continuar sendo julgado pela Justiça do Trabalho. Mas, da mesma forma, a gente está falando de CLT e PJ. Então, essa votação não vai aliviar se o PJ... Vamos dizer, vai para o cível. O STF decidiu que é contrato privado, vai para o direito civil. Lá na esfera civil, correu o processo, disseram, esse contrato foi uma fraude, essa pessoa era empregada. Ele vai lá para a Justiça do Trabalho, vai ser muito mais rápido, porque já está decidido que ele era empregado. Vai só fazer cálculo. Podemos dizer de um outro modo, doutora Thaís, de que a porta de entrada passa a ser o cível? Pode passar a ser o cível. Pode passar a ser Só o cível, isso. no sentido de que não vão ser anuladas as legislações. Não. Né? O cível vai dizer, não, olha, ok, entendi que é fraude. Perfeito. Vai lá para a Justiça Vai do para a Trabalho. Justiça do Trabalho. Mas a Justiça do Trabalho não perde o seu papel. De jeito nenhum. Muito pelo contrário. Ela vai continuar julgando se for entendido que é uma fraude. Então, a porta, teoricamente, passa a ser o cível, ao invés de ser hoje como existe o direito do trabalho. O direito do trabalho. É isso. Há uma percepção, e durante muito tempo isso foi uma verdade, e ainda é em muitos lugares, ou para muitos juízes e tal, que há um viés na Justiça do Trabalho. Com a ideia de se defender o hipossuficiente, que é o empregado, se passa por cima de muita coisa e se trata a empresa como um grande vilão. E isso é realidade, tá? Isso é realidade ainda para muitos juízes, para muitos tribunais, isso ainda é uma realidade. A ideia do Supremo talvez, em levar isso para a Justiça Civil, é tirar esse viés. Que alguém mais neutro avalie aquela situação e diga, ok, não, isso aqui está tudo certo. Não, isso aqui está tudo errado, vai lá para a Justiça do Trabalho, que realmente houve uma fraude aqui. Então, existe essa sensação de que... Vai proteger mais a empresa. Exatamente, não é uma verdade. Não é essa a ideia. No final, né, agora caminhando para o encerramento... Ai, acaba tão rápido. Conversa boa mesmo. Poderíamos, né, tanto. ficar aqui horas e horas, mas a gente volta a dizer, né, Vivian, quem não assistiu o nosso primeiro podcast falando da NR01 com a questão do risco psicossocial, que acaba na liderança, né? Tivemos uma discussão também, assim, com especialistas e trazendo a realidade, né, do dia a dia. Assim, novamente, não tem um sim ou não, tem, né? A forma certa. A forma correta de lidar. São 1000 tons de cinza e não são nem só 50. É verdade. Então, o primeiro episódio, você olha no link abaixo para escutar um pouquinho sobre a NR1. Maio está chegando, então tem multa chegando para as empresas também. E pejotização, gente, vai ser um sucesso esse, porque todos os meus clientes, todas as empresas estão falando nisso, né? E a gente poderia até montar uma cartilha depois, né? Com várias dúvidas. Algumas dicas, porque é muito rico. Gente, esse encontro que é muito rico. Porque eu falo com vários advogados, vários RHs, e quem assistiu isso aqui hoje realmente aprendeu, né? Já tem uma noção de como organizar a empresa, como fazer diferente, né? Como evitar problemas. E quem quiser, né?
ir e conhecer mais um pouquinho, né? Por favor, Daniel, onde que as pessoas podem te Me encontrar? encontram. Bom, eu estou no LinkedIn, né? Eu sou do mundo RH, sou o mundo do trabalho, né? Do RH. Então, Daniel.Florencio77. Bom, já entrego a minha idade, eu sou da safra de 77, uma ótima safra, tá, pessoal? Então, é lá que me encontram, no LinkedIn. Ou Daniel Florencio vai me achar. Ai, que ótimo. E doutora Thaís? Eu já sou o contrário, eu estou em um monte de lugares, mas mais fácil de me achar, meu Instagram é Thaís Gracindo, Thaís com Thais, Thaís Gracindo ADV é o meu Instagram, Thaís Gracindo é o meu LinkedIn, Thaís Gracindo é o meu YouTube, e Thaís Gracindo é o meu TikTok. Então, temos vários lugares aí. Cada um desses lugares eu faço uma abordagem diferente, são focos diferentes, então são conteúdos diferentes. Espero que vocês gostem. E a gente se despede dos nossos convidados com gostinho de quero mais, né, E até o Vivian? próximo podcast. Deixa a sua sugestão aí de temas, porque a gente só quer os melhores temas, né, Deise? Porque realmente a gente Exatamente. quer trazer temas quentes ali, de mudanças, né, que estão acontecendo e que impactam a realidade das E empresas. para os melhores temas, temos os melhores convidados. Exatamente. Muito obrigada e até mais. Um abraço, pessoal. Até mais. Obrigado, Obrigada, pessoal. tchau. Tchau.